A mutação é a alteração no material genético, podendo ocorrer no DNA ou nos cromossomos. Ela pode ser ocasionada espontaneamente por meio biológico na divisão celular, síntese de proteínas, bactérias, ou de modo induzido por meio físico, como a exposição a raios UV, X, beta, gama, alfa, ou químico na exposição a resíduos tóxicos ou vírus capazes de substituir as verdadeiras bases nitrogenadas. As mutações podem ser de dois tipos, gênicas ou cromossômicas. A mutação gênica é a alteração nas bases nitrogenadas que compõem o DNA. Ela pode ocorrer por uma substituição de uma base nitrogenada, por inserção, que é a adição de uma base nitrogenada, e por deleção, que é a remoção de uma base nitrogenada. Já as mutações cromossômicas são mudanças percebidas em cromossomos. Pode ocorrer por mutação numérica, que é a alteração no número total ou parcial de pares de cromossomos, ou estrutural, onde o cromossomo sofre mudanças na sua estrutura completa. Essas alterações podem ocasionar algumas doenças. Entre as relacionadas aos gêmeos, temos a hemofilia, que é o resultado de uma mutação a nível genético, relacionada ao cromossomo X, responsável pela síntese de uma proteína necessária para o reflexo de coagulação do sangue, onde a sua falta pode ocasionar sangramentos prolongados, mesmo que causados por traumas menores. Também temos a heterocromia, que é definida como uma anomalia genética em que os dois olhos têm cores diferentes um do outro, ou duas cores em um mesmo olho. Dentre as direcionadas ao cromossomo, encontramos a síndrome de Turner, que é uma condição que afeta apenas mulheres e ocorre quando um dos cromossomos X, os cromossomos sexuais, está ausente ou parcialmente ausente. A falta causa erros durante o desenvolvimento fetal e outros problemas relacionados ao desenvolvimento após o nascimento, como baixa estatura, insuficiência no desenvolvimento dos ovários e defeitos cardíacos. Alguns dos sinais mais comuns são pescoço largo, peito largo com mamilos bem espaçados, crescimento lento, dedos das mãos e dos pés curtos. A terapia gênica é uma técnica experimental utilizando o DNA recombinante, que usa genes saudáveis para tratar ou prevenir doenças, incluindo doenças hereditárias, alguns tipos de câncer e certas infecções virais. Com a terapia gênica, os cientistas conseguem implementar diversas modificações dependendo do problema apresentado, como substituir um gene clinicamente problemático por outro que não seja, inserir genes que auxiliem o corpo a suprimir ou tratar doenças, ou até mesmo desativar os genes adversos. Para conseguir que esses novos genes sejam entregues efetivamente às células, os cientistas usam vetores ou veículos. Um ótimo exemplo são os vírus, que possuem sua capacidade natural de conceder material genético às células, sendo previamente modificados para que não possa causar à célula-alvo qualquer doença infecciosa, mas sim levar à recuperação do indivíduo. Genes letais. A letalidade de um gene muitas vezes ocorre através de uma mutação gênica pontual, alterando um ou mais pares de bases adjacentes no DNA. Tais mutações pontuais podem ocorrer pela substituição das bases nitrogenadas por inserção ou deleção de pares. O resultado dessas mutações é caracterizado em missense, onde a troca do par resulta na leitura de outro aminoácido, nonsense, onde a troca forma um stop codon, ou silenciosas, onde não há alteração na leitura. Genes caracterizados como semiletais diminuem funcionalidades homeostáticas de maneira temporária ou permanente, também podendo ser fatal em alguns casos. Os que morrem antes da idade reprodutiva são caracterizados como subletais, e os que causam a morte antes ou logo após o nascimento são letais obrigatórios ou verdadeiros. A letalidade pode ser do tipo dominante ou recessiva. Caso dominante, a mutação não deverá ser passada adiante, já que o indivíduo não permanece vivo. Caso recessiva, a passagem da mutação para a próxima geração é possível nos indivíduos heterozigotos.